Fala, torcedor palmeirense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de pós-jogo do Palmeiras, terminou agora no Allianz Parque, Palmeiras 0, Cruzeiro também 0, com muitos erros de arbitragem e um erro capital aí, anularam o gol da vitória do Palmeiras. A gente vai acompanhar a imprensa esportiva falando de todos os lances, as análises, as polêmicas, o corte aqui do Linha de Passe da ESPN Brasil. Eu quero deixar os links da descrição como crédito. Mais um recado para você que é torcedor do Palmeiras, se inscreva no canal, deixa o seu like, isso ajuda bastante a gente aí. O Verdão, que ainda é líder, né, manteve aí um ponto de diferença agora para o Flamengo. Então é isso, meus amigos, vamos lá pro pós-jogo, deixa aquele seu likezão para fortalecer e bora pro vídeo. Chegando o nosso Linha de Passe, fã de esportes, terminou no Allianz Parque. Não somos nós ali no retorno. Não, que susto. Eu já ia falar que a gente tá um pouco diferente. Eu achei Um abraço pro pessoal aí, começando a trabalhar também, né? Um abraço, uma disputa sadia. Foi uma disputa sadia. Um abraço para os nossos companheiros, para os quais estamos dando audiência nesse momento. Né? E valiosa. E valiosíssima. Bom, tá começando o nosso Linha de Passe. Aqui é o seguinte, só o pessoal entender, o pessoal não boiar. Nós temos monitores aqui no nosso estúdio, e os nossos monitores estavam em outro canal, certo? Então começou o programa, mas com o estúdio do outro programa, né? Da outra emissora. Mas tá tudo certo, só para dar emoção. Afinal de contas, sempre tem emoção até o fim, né? Depende. 0-0, esse não teve, viu? Olha, 0-0, mais um 0-0 daqueles... Claro, para os times envolvidos é decepcionante, o Cruzeiro poderia ter colado de uma vez por todas ali em relação à liderança do campeonato, né, para ter ficado mais próximo. O Palmeiras continua líder, abre um ponto de vantagem em cima do Flamengo, mas poderia ter aberto 3 pontos, com vantagem também no número de vitórias, jogava em casa, jogou com a equipe principal, pelo menos no primeiro tempo, depois vieram as substituições, né? Claro que para os torcedores envolvidos, mas para quem gosta de futebol, a gente estava acompanhando. Foi um jogo decepcionante, hein, André Kfouri? Tudo bem? Foi, tudo bem, William. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, companheiros aqui na mesa. Esperava-se muito mais, né? De mais um jogo envolvendo líderes do campeonato, assim como aconteceu na rodada passada, no fim de semana. E nem o Palmeiras, nem o Botafogo aproveitaram, nem o Cruzeiro aproveitaram essa oportunidade. O jogo foi marcado, pelo menos na minha opinião, por essa relação ainda pior entre jogadores e arbitragem, porque desde o início você percebia que toda decisão do árbitro era muito contestada, isso é um padrão do futebol brasileiro, mas diante do que vem acontecendo nas arbitragens no Brasil, em jogos importantes envolvendo os líderes do campeonato, em especial, eu creio, desde aquele clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi, as coisas realmente estão muito, muito, muito desagradáveis. Seja porque a arbitragem continua errando, e a gente vai poder falar sobre isso em relação a esse jogo especificamente, seja porque quando não erra, picota o jogo, para demais, os jogadores se irritam, eles já não entram em campo dispostos a apenas jogar. Eles enfrentam o adversário e enfrentam o árbitro. E eu repito, clubes não querem ser tratados com justiça. E quando eu digo clubes, eu digo os dirigentes, os treinadores, os jogadores. Eles querem ser favorecidos. Assim como o fanático que está no estádio ou faz parte da arquibancada virtual, não quer ser ouvido, ele quer ser agradado. Ninguém está interessado na nossa opinião. As pessoas estão interessadas em saber se nós concordamos com elas ou não. E se não concordarmos, estamos errados. E ao fanático, pensar é difícil. É muito difícil. Então, tem um monte de gente, eu creio, imaginando que a arbitragem de hoje trabalhou para o Palmeiras. E essas pessoas esquecem que houve um gol que poderia tranquilamente ser validado no segundo tempo. Favorável ao Palmeiras. Favorável ao Palmeiras, haveria discussão, mas acho que metade diria, acho que foi gol, a outra metade, não, acho que foi falta, e segue. Por quê? Porque com 15 minutos de jogo, o Gustavo Gomes deveria ter sido expulso, na minha opinião. Sim. Ele deveria ter sido expulso por entrar com violência no calcanhar ou no tornozelo do seu adversário. E não foi. O VAR chamou, o árbitro foi, decidiu por dar um amarelo, que na minha opinião é pouco para o que aconteceu no lance, né? E quem defendeu a expulsão do Gustavo? Não, no clássico com o São Paulo,
O Andréas Pereira. Do Andréas no lance com o Tapia, tem que defender a expulsão do Gustavo Gomes no lance de hoje. São lances equivalentes. Mas o Palmeiras tinha uma grande oportunidade a partir da derrota do Flamengo ontem contra o Fortaleza. O fato de jogar depois talvez tenha até determinado uma escalação um pouco mais forte do que se imaginaria, porque, né, como o Flamengo perdeu, a oportunidade que o Palmeiras tinha ontem de abrir vantagem na liderança era uma oportunidade muito, muito, muito clara e muito importante. Mas o Palmeiras não fez por merecer ganhar. E o Cruzeiro teve uma chance no final agora, evitada pelo Carlos Miguel, que dessa vez, além de não levar o gol, evitou o que seria muito provavelmente a derrota do Palmeiras. Ele levou 3 contra o Flamengo, levou 3 contra a LDU, e hoje ele colabora para que o Palmeiras não tenha perdido o jogo. E essa é uma atuação importante, porque ao menos as coisas ficam com o sabor de 2 pontos que o Palmeiras deveria ter ganhado hoje, deveria ter vencido o jogo. Mas o empate, pelo menos, não faz com que o time retroceda, né? Ficou ruim para os dois, Mário Marra? Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, André, Léo e Fã de Esportes. Não. Por quê? Porque não tem como não ter uma conexão com as competições que vêm no final de semana, que vêm no meio de semana. E aí eu falo as competições também por causa do Atlético ontem. Sim. São jogos, o Flamengo contra o Fortaleza, o Atlético contra o Ceará, o Palmeiras contra o Cruzeiro, são jogos que começam hoje, mas que tem um pouco do olhar para terça, para quarta e para quinta. Então, hoje não teve uma definição, nem ontem, uma definição. O Cruzeiro poderia ter complicado muito o campeonato para os outros dois. Só que talvez tenha ficado pior para o Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem um jogo a mais e uma distância, de 5 pontos. Vou lembrar que o Cruzeiro não perdeu em turno e retorno para os dois, né? Nem para Palmeiras, nem para Flamengo. Sim. Vitórias em casa, empates fora. Exatamente. É incrível, né? O Cruzeiro se atrapalhou foi com times da parte de baixo da tabela. Exatamente, para esse mesmo Ceará e tal. Então, talvez tenha ficado pior quando a gente pensa em luta pelo título para o Cruzeiro por causa da distância. A distância aumentou e o Cruzeiro continua tendo um jogo a mais. Ainda assim, não dá para falar que isso é definitivo, porque ainda tem rodadas pela frente. Essa distância pode ser removida, pode ser tirada daqui a algum tempo. E pensando que o Flamengo e Palmeiras têm jogos no meio de semana, eles podem daqui a muito pouco tempo voltar a estar 100% pensando no Campeonato Brasileiro. Então, não ficou ruim para o Cruzeiro apenas. Acho que para os outros dois... não é bom. O Flamengo tem uma queda de... Aí a gente está falando de ontem, né? Mas não é para falar de ontem. O Flamengo tem uma queda de... A sensação é que assim, a sensação é que a gente vai falar do Palmeiras. Ontem já teve um linha de passe falando sobre a derrota do Flamengo, a vitória do Fortaleza. Mas assim, o torcedor do Flamengo terminou ontem, à noite de sábado, de um jeito. Sim. Claro que ele está esperançoso com a Libertadores, tem vantagem, está ali pronto para uma decisão, né? Embora tenha o jogo de volta com o Racing, que não vai ser fácil, mas tem a vantagem, é favorito. Porém, ele termina a noite de ontem olhando para o brasileiro falando, caramba, agora o Flamengo vai abrir 3 pontos. O torcedor do Flamengo agora, neste exato momento... É o resultado que é o melhor resultado. Porque aí... Porque o Cruzeiro não cola e o Palmeiras não dispara. Exatamente. Aí tem um tropeço ali do Palmeiras e tal, o Flamengo pode... Tá ali, mesmo com 3 pontos de diferença, estaria na briga, mas fica melhor ainda a situação, porque você fica ali por uma vitória, um empate do Palmeiras, o Flamengo às vezes passa à frente de novo. Então a sensação muda do sábado para o domingo, e era essa sensação que o Palmeiras teria que ter evitado em casa, o Bertozzi, e não conseguiu. Você acha que entrou em campo muito do olhar para a quinta, do que aconteceu na quinta-feira passada, ou tem muito mérito do Cruzeiro em, de repente, ter segurado também, ter freado o Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso Fã de Esportes. Boa noite. Eu vou voltar para a entrevista do Abel em Quito, que ele remeteu a uma frase que é muito relacionada ao Real Madrid, né? Que dos 90 minutos no Bernabéu são muito longos. Ele trouxe isso para o Allianz Parque. Hoje foram longos mesmo, né? Mas foram longos para assistir, né? Pelo amor de Deus. Gosta de um bom espetáculo de futebol, de fato foi decepcionado e nem jogadores, nem arbitragem, ninguém contribuiu para que a gente tivesse um grande jogo.
Mas, assim, tinha um adversário do outro lado e o Cruzeiro merece todos os méritos, é redundante, mas merece todos os créditos. Estamos falando do terceiro colocado no campeonato. Na minha visão, o trabalho do Leonardo Jardim, ele só perde em relevância no campeonato pro do Rafael Guanais do Mirassol, que, aliás, foi o único dos 6 primeiros colocados a ganhar na rodada. Né? Verdade. É o grande vencedor da rodada, é o Mirassol, né? Que está a 7 pontos do líder, tá? Veja você como são as coisas. Mas e não é um acaso o Cruzeiro ter esses resultados bons contra os times da parte de cima da tabela, porque ele sabe jogar esse tipo de jogo, né? É um time que tem hoje uma organização defensiva muito boa, sabe ocupar o campo, sabe a maneira de fazer as transições ofensivas. Muitas vezes é um time que sofre com a maneira que os adversários da parte de baixo da tabela jogam, né? Mais recuados, fechando um pouco mais de espaços. Então, às vezes, eu não me surpreendo que o Cruzeiro sofra com outro tipo de jogo e que nesse tipo de jogo como o de hoje ele se sinta mais numa zona de conforto. E isso aconteceu de novo. Digo a você, pelo que a gente está vendo ali, pelas defesas do Carlos Miguel, que mesmo tendo perdido um jogador no segundo tempo, o Fabrício Bruno com o segundo amarelo, se tivesse que ser um vencedor, seria o Cruzeiro. Pelo volume das chances criadas, pelo goleiro que mais trabalhou ter sido o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, e pela atitude mesmo que o time demonstrou, mesmo depois de perder um jogador. Então, acho que não foi a noite mais inspirada do Palmeiras. A dupla de ataque, por exemplo, tão badalada, né, do Flaco e do Vitor Roque, teve uma participação muito discreta, muito discreta. E novamente eu não conseguiria assim traçar um paralelo, porque não me pareceu um caso de cabeça na quinta-feira. Eu acho que o Palmeiras queria ganhar moral para quinta-feira, inclusive colocando seu time principal. Queria sair de campo hoje falando, opa, vamos cheio de moral aqui para quinta-feira. O que o Marra fala de que o jogo do fim de semana faz parte do jogo do meio da semana, eu concordo totalmente. Era importante para o Palmeiras sair hoje batendo no peito e falando, vamos atropelar eles na quinta-feira. Mas o jogo de hoje, assim, claro que vai ter a sua história e que, de repente, na quinta-feira faz um gol com 5 minutos, o ambiente se transforma e vai saber. Mas hoje encontrou um adversário que, assim, não fez praticamente nada de errado no seu sistema defensivo. Né? O tamanho do resultado para o Cruzeiro, assim, claro, é um empate, o Cruzeiro poderia ter vencido e tal. Qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu em casa? É difícil. Foi pro Corinthians. Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E a gente está falando de agosto. Sim. E de lá para cá, várias decisões de Libertadores, vários jogos importantes de Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que o Cruzeiro fica distante, mas o resultado não é um resultado é um resultado bom, sim, que os outros não conseguem normalmente. A gente não pode deixar de falar que o Cássio foi agredido no final do jogo, numa situação que não é pura e simplesmente alguém atirar um objeto para dentro do gramado, sim, o que já configura um caso de punição. E parece que identificaram ele levou uma garrafada nas costas, era uma garrafa de plástico nas costas, e isso é grave, isso é sério, isso não é para ser tratado, é claro que tem as questões de identifica, não identifica, etc., mas né, isso não é um chinelo jogado para dentro do campo, não, é uma agressão, sim, a um jogador adversário. Que pode render punição ao Palmeiras. Aí vamos ver, né? Porque me parece que realmente foi identificado, porque os torcedores lá tem mais. O clube tem que fazer tudo apontando lá o dedo. Me parece que imediatamente. Hoje em dia os estádios, cara, tem reconhecimento facial na entrada, tem câmeras, tem todos os elementos para você identificar e punir, né? Por que a bola não chegou no Vitor Roque e no Flaco Lopes? De novo, no meio de semana a gente falou de um problema no meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras não conseguiu criar possibilidades para os seus atacantes e também foi inoperante com relação à fase defensiva, né? Hoje, defensivamente, o Palmeiras saiu zerado. Sim. Mas por que a dupla não apareceu tanto? Tem a ver com o meio também? E até se você olhar, o meio tinha muitas possibilidades de fazer a bola chegar. O lado também tinha muita possibilidade de fazer a bola chegar. São dois jogadores que se dão muito bem, os dois com muita movimentação. Quando um sai mais, o outro fica para receber a bola. Eu acho que aí a gente tem que dar mérito ao meio campo do Cruzeiro, que soube fazer as leituras, que soube competir, que soube impor limites. Acho que é mérito do Cruzeiro. Claro que quando vai chegando no fim do ano e o Palmeiras vem numa sequência com uma derrota decepcionante de Libertadores e um empate que tira a possibilidade de
não comemorar o título antecipadamente, mas de botar uma folga, né? Talvez dê uma frustração no torcedor e fica tentando achar outros motivos. Mas o time foi montado para a bola chegar. Sim. Então, acho que o mérito é de quem está do outro lado. Acho que é um mérito também do Leonardo Jardim de saber fazer uma leitura e de impedir que a progressão, que é natural. A gente viu os jogos do Palmeiras fazendo o certo e fazendo o combinado. A bola vai sair no chão aqui, eu vou abrir um do lado de cá, outro do lado de cá, vai ter um toque ou dois para envolver a defesa adversária. O Cruzeiro não permitiu nada disso. E quando saía um pouco mais, o Flaco estava vigiado, o Vitor Roque estava vigiado. Então, para mim, é mérito do Cruzeiro. Concorda? Concordo. O Cruzeiro... A dupla não funcionou muito por conta disso? Sim, o Cruzeiro conseguiu controlar. Na situação em que o Palmeiras está, com o tamanho do desafio que ele tem pela frente no meio da semana na Libertadores, eu acho até difícil, como a gente estava conversando agora há pouco, atribuir uma atuação não tão boa quanto se poderia esperar, por causa da cabeça na LDU. Eu acredito que os jogadores do Flamengo ontem, como já aconteceu em outras vezes e com outras equipes, muito provavelmente e não propositalmente, não estavam apenas focados na tarefa que tinha que ser realizada contra o Fortaleza. Eu acho que as coisas todas são carregadas e o Flamengo é favorito, eu tenho a opinião que o Flamengo vai se classificar, mas as coisas são muito importantes e você se conecta àquilo que, né, às vezes inconscientemente você dá mais valor. E é muito decisivo. Esse fim de ano é uma coisa, até pelo clima que se estabeleceu, extremamente importante em todos os níveis de todos os clubes. E os clubes envolvidos, claro, eu estou falando de dirigentes, comissão técnica, jogadores, torcidas, obviamente. Mas quando o Palmeiras tem uma montanha para subir, como se diz, eu acho que o jogo de hoje, ele poderia, ou pelo menos era a ideia, ter sido usado para recomeçar uma conexão com o torcedor que foi ao estádio hoje apoiar para o Palmeiras tentar aumentar... Faixa lá, lutaremos até o fim. Aumentar uma vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. É como se fosse um preâmbulo para o que virá na noite da Libertadores, quando a LDU estará aqui em São Paulo. E o Palmeiras não conseguiu fazer isso hoje, não porque estava pensando no jogo contra a LDU, mas porque, de novo, enfrentou, pela segunda rodada seguida no campeonato, um dos líderes. E o Cruzeiro tinha muita coisa a ganhar hoje, porque o Flamengo perdeu ontem e ele tinha o confronto direto. Eu não acho que o Cruzeiro deixou de pensar em ser campeão. Acho que as declarações, principalmente do Jardim, somos outsiders nessa luta. O nosso foco é a vaga direta na Libertadores e tal. Mas as oportunidades estão aí. O que não significa que seja simples vir a São Paulo e ganhar do Palmeiras. O Cruzeiro poderia ter ganhado, de acordo com o Léo, a opinião dele, deveria ter. A grande chance de gol, se a gente não falar no gol que foi anulado e tal, foi essa no final que o Carlos Miguel salvou com o pé. Mas eu entendo que o Cruzeiro fez um bom trabalho defensivo hoje contra uma dupla de atacantes que dá problema para todo mundo quase. E que vem sendo responsável pelo momento em que finalmente a gente pode dizer que o principal elenco que o Abel tem nas mãos resultou em um grande time. Mas esse grande time não conseguiu ganhar jogos nas últimas 3 aparições que fez. E isso não é simples. Inclusive o time avassalador, que estava fazendo vários gols em sequência, fez 2 contra o Flamengo, mas na LDU parou e hoje no Cruzeiro também parou. São 2 jogos do Palmeiras sem fazer gols, algo que não aconteceu há um bom tempo também. Aliás, nisso, é que eu estou curioso para ouvir o Abel com relação às substituições. Tá. Se isso tem a ver com a parte física. Certamente tem e não funcionou muito bem, né? Pois é. Porque os dois saíram aos 17 do segundo tempo. Mesmo a gente falando que pouco acionados ou com dificuldade e tal, já sem o mesmo brilho de sei lá, 2 semanas atrás, ou uma semana, até porque o Vitor Roque fez gol na semana passada contra o Flamengo. Mas é importante a permanência da dupla. É fundamental, mas talvez ele tenha tirado por uma questão física. É que agora é fácil falar, porque o jogo já foi. Sim. Mas a gente percebendo como foi o jogo,
talvez fosse melhor você colocar jogadores mais inteiros, né? Jogadores que tivessem mais condição de render desde o início. Mas, de novo, aí é muito engenheiro de obra pronta falar agora. Sim. Né? Eu acho que para ele tomar a decisão de... Como é que você vai tirar esses caras? Exato. Então, como é que você tira o Vitor? A gente discutiu isso Como aqui é na que você não quinta-feira. começa o jogo com eles, cara? Esse é o ponto, exatamente. Como é que você não... É um jogo... Olha, no sábado você tem a seguinte notícia. Olha, 1-0 Fortaleza. Como é que você não começa o jogo com os caras? Sim. E talvez ele tenha começado o jogo com os caras. É bom lembrar, o Palmeiras hoje foi de Jeff Tepp porque o Piquerez tinha sido expulso e optou pelo Bruno Fux um pouquinho ali mais à frente da zaga, no lugar do M. Martinez, que foi criticado pelo Abel no jogo contra a LDU. Aí tem alguma coisa Até ali. porque o meio mesmo tinha Andrés Pereira e Maurício, né? Exatamente. Então, alguém precisa pegar mais, né? Exatamente. E aí o Fux no segundo tempo, em alguns momentos voltou um pouquinho, fez um pouquinho uma linha de 3, mas estava mais como volante, enfim. Foi só isso que ele mexeu. E por uma questão de expulsão. Então, assim, ele coloca o time principal, talvez o Abel tenha pensado, e nós vamos ouvir a coletiva daqui a pouco. Ó, já que foi 1-0 ontem, vamos tentar no primeiro tempo abrir o placar e depois a gente tenta condicionar o jogo, faz as substituições necessárias. Só que Talvez isso não esses aconteceu. jogadores tenham entrado em campo sabendo que sairiam ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo. Um plano, né? Porque deem o máximo que vocês podem nesse período, vocês não vão disputar o jogo inteiro, vão descansar para terem forças, energias para jogar contra ele. O jogador que entrou no lugar do Vitor Roque causou a expulsão do Fabrício Bruno. Exatamente. Uma bela jogada individual, se livrando de 3 marcadores, entre eles o Fabrício. A expulsão foi correta. E o Palmeiras poderia ter se beneficiado no final do jogo de ter um jogador a A mais. gente fala do se não joga. Não né? conseguiu fazer isso. Se ele já estivesse com um jogador a mais, com os dois em campo, certamente as substituições seriam diferentes. Outras. Exatamente. Mas o Alan teve que provocar a substituição. A expulsão. A expulsão. Porque, assim, o time cai, né? Mesmo entrando jogadores mais frescos, melhores fisicamente, você falou, o time cai de rendimento. O que me pegou? Mesmo com a mais. Ele não tinha nenhum homem de referência e o Palmeiras cruzou muita bola no final, né? Não teve paciência para trabalhar. Isso me chamou a atenção. A lucidez que faltou ao Palmeiras, porque assim, em nenhum momento o jogo me deu a impressão de 11 contra 10. E foi bastante tempo, né? O jogo teve o quê? 8 minutos de acréscimos, praticamente mais. Então foi quase meia hora de jogo com 11 contra 10. E olhando para o jogo, a gente não tinha essa impressão, né? E o Palmeiras tem muitos jogadores técnicos, né? Para você rodar a bola, cansar o adversário, inverter. E isso não aconteceu. Então me pareceu um time incapaz realmente de gerar situação de superioridade mesmo com um homem a mais, né? Meus amigos, infelizmente aí a vitória não veio, uma arbitragem muito polêmica. Também achei ali que foi para expulsão no Gomes, mas também não podemos tirar a responsabilidade para mim aí. Anulou sem convicção nenhuma, o Klein anulou o gol aí do Palmeiras, né, meus amigos? Então tá aqui a tabela para você, 62 pontos, tabela atualizada. Flamengo 61, Cruzeiro 57. Então, o Palmeiras mantém 1 ponto de diferença para o segundo colocado, né? O Palmeiras também mostrou-se, né, um pouco bem abaixo, né, na verdade, aí devido ao próximo confronto, né? O Palmeiras tem uma dura decisão no meio de semana contra a LDU, né, meus amigos? Infelizmente, aí um resultado adverso na partida de ida. Agora é tentar reverter essa vantagem, né? Mas, visto aí a rodada inteira como um todo, meus queridos, quero saber a sua opinião. Foi ruim esse empate? Não foi ruim? Cara, na minha opinião, foi ruim porque o Flamengo tropeçou contra o Fortaleza, que, na minha opinião, aí o Flamengo era amplo favorito, né? Então, visto esse resultado aí, mesmo que é o Cruzeiro, né? Dentro de casa, eu achava que o Palmeiras poderia ter feito um jogo melhor e conseguido aí arrancar esses 3 pontos, mas veio um pontinho aí do empate, 62, manteve a vantagem, manteve a liderança e ainda melhor com 1 ponto de vantagem. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui o seu comentário, vou ficando por aqui, um forte abraço, se inscreva, deixa o like e fui!